Fala, meus queridos! Mais uma vez aí, retomando, né, as nossas aulas de filosofia. E claro, não poderia ser diferente aí, né, retomando então a concepção filosófica da ética em Platão. Até mesmo aí antes de nós pararmos, né, com as nossas atividades, eram uma das áreas que eu já estava trabalhando, abordando com vocês em sala de aula. Portanto, fiquem atentos neste momento para vocês compreenderem melhor toda essa compreensão filosófica a partir de agora. Bora lá? Bom, meninos, retomando então essa ideia, nós temos que lembrar que a ética platônica, né, ou a filosofia moral de Platão, né, ela encontra-se fundamentada então na ideia de virtude e justiça. Mas para nós compreendermos esse fundamento, é interessante nós recordarmos de Sócrates. Sócrates havia nos dado, né, a compreensão de que a ideia de virtude consistia-se na ideia do bem. Portanto, Platão, como é discípulo de Sócrates, quando ele escreve a obra A República, né, e outros diálogos, né, de fundamentação de conhecimento, ele entende que a virtude e a justiça elas devem andar lado a lado, elas não se separam, né? Por que disso? Porque aí você tem que entender que toda a condição da moral platônica, né, ou seja, dessa base ética de Platão, encontra-se então na ação racional do homem. Quando fala ação racional do homem, nós temos que entender que esse encontro está destinado ao mundo das ideias, ao mundo inteligível. Tá? E, claro, quando nós falamos da ideia de virtude e justiça, né, esses conceitos eles são considerados conceitos eternos, uma vez que quem adquire a virtude e a justiça é a alma. E em Platão nós sabemos que a alma ela é o quê? Imortal. O corpo pode perecer por ser matéria, mas a alma ela é imortal. Porque quando o corpo perece, morre, tem seu fim, como nós já sabemos, né? Esta alma vai de encontro ao quê? Ao mundo das ideias. E é nessa contemplação do mundo das ideias que surge então todo esse prefácio, né? Toda essa introdução, toda essa contemplação da virtude e da justiça. É importante ressaltar a vocês que Platão, né, na sua concepção filosófica, ela apesar dela ser dualista, né, de corpo e alma, né, nós temos que entender que é esta alma que rege o corpo. É esta alma que faz com que o homem encontre a luz, encontre a verdade. Então, por quê? Essa alma ela teve contato com as ideias perfeitas, não são imperfeitas como o corpo tem aqui no mundo sensível, da experiência. E eu já falei isso com vocês em sala de aula e vocês lembram bem claramente desse processo. Então, é importante entender que à medida que nós, né, nos aproximamos do mundo das ideias, claro, nós nos tornamos cada vez mais o quê? Sábios e inteligentes. E as nossas condutas elas vão ser então virtuosas. E se nossas virtudes elas são virtuosas, então elas estão caminhando para o caminho do bem. Por isso que para Platão é importante nós compreendermos que a alma ela se divide em três partes importantes e cada uma exercendo uma função no seu processo de construção do conhecimento. Bora lá ver? Ó, temos aí então a alma concupiscível, ou apetitosa, né, vamos dizer assim. Eu coloquei uma definição para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque refere-se ao que então? Trata-se de uma parte situada no baixo ventre. Ela é sujeita à corrupção e é responsável pelas coisas ligadas ao corpo, coordenando as inclinações corporais, tais como a bebida, comida e assim por diante. Por isso que nós chamamos essa alma de alma apetitosa. Mas se nós pensarmos bem, esta alma ela se encontra, né, no ventre, claro, mas ela é passível de quê? De corrupção. Então quer dizer, ela pode ser enganada. E Platão deixa isso bem claro. Né? Como que há essa ideia, né, do engano? Porque na realidade
os nossos sentidos, né, nos conduz a essa forma de pensamento. E não seria diferente, por exemplo, quando eu digo que eu estou, talvez o exemplo pode ser fora, né, dessa realidade, mas quando eu digo que estou com fome, é claro, né, essa ideia remete-se a uma sensação corporal e não em si da alma como um todo. No segundo momento, na segunda alma, nós temos a alma irascível. Situa-se no peito. Essa parte da alma apresenta tendência à irritabilidade, quer dizer, a pessoa consegue ficar nervosa, mas ela está de prontidão contra qualquer tipo de ameaça ou perigo que possa se abater sobre nós. Essa parte da alma também está sujeita à corrupção. Às vezes, por medo, muitas das vezes, nós, olha só, perdemos o quê? A coragem. A corrupção está nesse sentido. Então, quando nós falamos, né, que ela se situa no peito, nós estamos falando do coração, nós estamos falando do sentimento. É aquela coisa que aflora. Por isso que eu sempre gosto de usar como modelo de comparação aquela ideia, né? Qual é mais intenso? A paixão ou o amor? Então, nesse momento aí, você fica com aquela ideia, nossa, não, é claro que quem é mais intenso é a paixão, realmente. Mas a paixão, ela é um fogo que se apaga. O amor é um fogo que ainda continua. E muitas das vezes nós alimentamos as paixões, mas esquecemos de alimentar o amor. Só para vocês terem uma ideia do que realmente se refere a isso. Onde está a corrupção, então, dessa alma? Claro, neste fogo que se apaga. Então, quer dizer, nessa paixão que não mais existe. E, por fim, nós temos a alma racional. É a parte responsável pela produção do conhecimento. Gente, é o nosso intelecto, é a nossa inteligência. Onde ela se situa? Na nossa cabeça. A alma racional não está sujeita à corrupção, uma vez que o sujeito agora ele está pensando. É, pois, imortal, né? É uma espécie de princípio divino no interior da pessoa, por isso que é necessário essa interiorização. Sem essa alma não haveria possibilidade de nós pensarmos o nosso jeito de agir, fazer e assim por diante. Vejamos como isso é perceptível, então, segundo Platão, nessa imagem. Veja só vocês que nós temos aí a questão da virtude e a questão dos vícios. A virtude, por exemplo, na alma concupiscível que você tem ali embaixo, ela fala o domínio de si, né? A alma irascível, a coragem, fortaleza, e a alma racional, sabedoria. Então, isso nós entendemos como sendo o quê? Virtudes, que nos conduz o quê? A justiça. Mas do outro lado, veja como que essa alma se autocorrompe. Por exemplo, se na alma concupiscível de virtude eu tenho domínio de si, nos vícios nós temos a luxúria, a gula, a ganância. Na alma irascível, como nós temos a virtude, a coragem e a fortaleza, olha só o vício, a raiva e a inveja. Vocês estão vendo que há uma corrupção desta alma. Ah, professor, mas o senhor disse lá atrás lá que a alma racional ela não se corrompe. Ela não se corrompe, mas ela tem um vício. Por exemplo, se eu tenho a sabedoria na alma racional, eu vou ter o vício do quê? Do orgulho e da preguiça. Porque aquele sujeito que não pensa, aquele sujeito que não conhece, ele não está aberto à sabedoria. Então ele tem um vício. Qual é o vício dele? É a preguiça de pensar. É o não conhecer. É o se acomodar. É aquela ideia. É o não sair da caverna. E importante ressaltar, então, nesse sentido, que o homem possuidor das almas, concupiscente, irascível e irracional, deve deixar que a alma racional controle todo o seu ser. Ou seja, é responsabilidade desta alma, a alma racional, controlar as demais. Porque imagina bem, se nossa razão não controla as nossas emoções, o que seríamos de nós? Estaríamos todos aí praticando talvez o ato de injustiça, julgamento prévio, preconceito e assim por diante. Por isso que é importante, então, tomar consciência da nossa alma e, ao mesmo tempo, entender que a nossa alma, ela está ligada, então, a essa concepção racional. Por isso que, se você retornar ao primeiro slide, no primeiro momento ali, você vai entender por que essa alma racional ela é tão importante nesse sentido.
Assim, então, o homem racional promove, então, o quê? A contemplação do mundo das ideias. Gente, quando Platão fala contemplar o mundo das ideias, não é que você vai sair deste mundo para outro. Não vai existir outros planetas, tá ok? Não é isso. O que ele está falando é necessário nós nos ligarmos, né, à razão. Essa razão está onde? Está no nosso interior, está no nosso intelecto. E é de lá que nós captamos, então, a ideia de bem. Né? E só assim conseguiríamos, então, atingir o quê? A felicidade. O agir bem, em Platão, então, é um agir que está de acordo com o quê? Em conformidade com o quê? Com a alma racional. E o agir mal, muitas das vezes, são os nossos instintos, pulsões, sentimentos, desejos, vontade, querer. Mas aí pode nos conduzir o quê? Ao erro. Pode nos conduzir o quê? À injustiça, à prática do mal. Ok? E depois, lá na frente, nós vamos ver, na ética medieval, Santo Agostinho vai pegar essa ideia para fazer com que nós possamos, né, entender o que é o mal, né, na concepção agostiniana, porque aí ela está ligada a esse processo, né, que é colocado então por Platão, uma vez que Santo Agostinho bebe da fonte, né, de Platão. A distinção entre então as funções irracionais e a função racional nessa estrutura ética platônica fica visível para nós neste quadro. Veja bem, domínio da alma racional. Do outro lado nós temos o que? A virtude. Sobre a alma concupiscente nós temos o que? A temperança. A temperança nós já sabemos que ela é o que? O equilíbrio. Sem o equilíbrio, sem essa ideia, digamos, né, de nós trazermos para nós o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, o equilíbrio racional, não há possibilidade de você, então, conduzir a uma verdade. E do outro lado nós temos aí, né, sobre a alma irascível. O domínio da alma racional, né? A imposição da alma racional sobre a alma irascível. Nós temos o quê? A coragem ou a prudência, a precaução. Então, é algo que nos permite, então, pensar sobre o nosso modo de agir e interagir em relação, então, a essa forma de organização. Lembrando, gente, a ética de Platão, ela conduz a uma organização política do Estado. Porque aí Platão vai falar da seguinte forma, a alma racional, como ela está direcionada ao intelecto, então quem deve governar é o rei filósofo. Por que o rei filósofo? Porque ele contempla o mundo das ideias, conhece e assim por diante ele tem um conhecimento, um entendimento. A alma, por exemplo, irascível, que ela remete à coragem, ela está destinada a quem no Estado político? Aos soldados e aos guerreiros. Porque são bravos, lutadores, e vão com coragem para a batalha. E a alma concupiscível ou concupiscente é aquela que está destinada então aos trabalhadores, aos operários. Entenderam então? O que nós compreendemos em relação à questão da ética em Platão, nós também compreendemos na política de Platão. Elas estão interligadas. E a partir daí, se nós entendermos esse processo dessas três almas, nós chegamos a Areté. O que seria isso, professor? A excelência perfeita da alma e da organização política e da organização moral. O lado ético do ser humano, então, é, no caso aí, a continuação do seu lado público. Tá vendo? É o que eu falei para vocês, estão ligados. A ética com a política. A questão pessoal com a questão coletiva. E, claro, elas não se separam. Isso que é o mais interessante ainda em Platão. Né? O homem sábio, então, deverá o quê? Ter a virtude como base de sua vida e, claro, ligado ao conceito de justiça. Mas como se adquire essa virtude? Gente, eu já deixei claro para vocês. Essa virtude é adquirida a partir do momento que o homem, então, se entrega ao conhecimento, à inteligência. Então, para Platão, a virtude não se adquire, digamos assim, né? Ela acaba sendo o quê? Cultivada. Vamos levar em consideração, falar da nossa região aqui, por exemplo. Nós temos ali um produtor rural. Nós conhecemos o café no produto final quando ele está na nossa mesa, né? Não é assim? Veja bem, o café não seria café se lá atrás o dono da lavoura do café, ele não tivesse então o quê? Plantado a primeira muda do café. E a partir daí ele planta a muda, vem cultivando esta muda para dar o fruto que se transforma no café. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer para você? Que as virtudes
segundo Platão, não é algo que você compra no supermercadinho. As virtudes de Platão não é algo que eu vou dar a você. Não. É você que tem que cultivar. É você que tem que fazer ela nascer em você. Por que diz? Porque sua alma já conheceu o mundo das ideias. Então você está fazendo o quê? A reminiscência. O que é reminiscência, professor? É o ato de lembrar, matéria do primeiro ano, quando nós estudamos então a teoria do conhecimento em Platão. Outro ponto importante também que Platão deixa para nós é o seguinte: o homem virtuoso é aquele cuja alma racional então controla as almas, irascível e concupiscente. Agora, como se cultiva a justiça? Gente, fazendo bem. É simples, é fazendo bem. É fazendo com que nós consigamos cada vez mais, né, aproximar então dessa ideia, desse mundo que está conduzindo então a ideia do bem. É um mundo inteligível. Então, vivendo sob o domínio da alma racional, o homem estará permanentemente, então, lembrando-se do mundo das ideias. Com certeza. Porque aí ele já se tornou sábio. E tudo aquilo que ele acaba, então, percebendo, não só na realidade, mas também no mundo como um todo, acaba se tornando, então, forma de entendimento para a contemplação, então, de tudo aquilo que ele conhece, que é o sumo bem. Mas levando ainda em consideração, né, a concepção ética de Platão, é importante lembrar que ele fala que existem 4 virtudes cardeais para a vida humana. E que Aristóteles também acabou colocando isso na sua obra Ética Nicômaco. Daqui a pouco eu já vou colocar Aristóteles para vocês. Fiquem atentos aí, porque tudo isso, né, vai se tornando uma dinâmica e você acaba, então, entendendo melhor todo esse processo. Platão escreveu sobre as virtudes na obra A República. É a obra mais importante que nós temos aí dentro da... É uma, né, das que nós temos mais importantes dentro da concepção filosófica de Platão, que é a República, é onde que se encontra o encaixe de ética, política, né, a questão do mito da caverna e assim por diante. Mas é nessa forma de entendimento que ele estabeleceu, então, 4 virtudes cardeais. Quais são essas 4 virtudes cardeais, professor, que eu quero saber nesse momento? A primeira delas é a sabedoria. A sabedoria ou a prudência, né, que tanto Platão fala aí, olha só, está representado ele para você na sua tela. Ele vai falar que essa a virtude, né, ela é a primeira de todas, uma vez que ela está ligada, então, à alma racional. O que seria isso, professor? É a capacidade que temos de tomar decisões sobre a nossa vida, sobre a experiência que nós estamos fazendo. É a capacidade de julgar se uma coisa é certa ou errada. É a capacidade que temos, então, digamos, né, de tornarmos legisladores e defensores da justiça do poder. É como nós devemos agir, então, nesse sentido. Aí a sabedoria, ela tem como mecanismo ali fazer com que nós possamos agir com o quê? Com prudência. E não com imprudência, sem pensar. A sabedoria, ela nos faz pensar sobre nossas ações. A segunda virtude é a virtude da coragem. Vocês veem aí uma representação de Leônidas, né, no filme 300, quando ele pergunta, né, aos espartanos, né, vocês nasceram para quê? Aí ele fala assim, Rahu, Rahu, quer dizer, nasceram para lutar. Essa virtude da coragem, ela parte de dentro. E, claro, quando os espartanos eles dão este grito, né, de motivacional de guerra, quer dizer, nesse momento eu não estou com medo. E por isso que a virtude da coragem, ela é considerada uma virtude o quê? Militar. Porque o soldado ele não vai para a guerra porque ele quer, ele vai porque ele quer defender a sua nação, a sua pátria, e ao mesmo tempo porque ele quer o quê? Ele quer mostrar-se corajoso. Mas não para o mundo e nem para si, mas é porque já é uma virtude que ele nasceu com ela. Então, nesse sentido, o soldado que vai para a guerra, né, ele se torna o quê? Um modelo de hedonismo. O que seria esse modelo de hedonismo? É um modelo de culto, um modelo de exemplo. Ele é corajoso, olha só, ele está indo lutar. Mas e eu? Essa virtude ela é importante também para nós. Por isso que
Ó, lembrou? Sabedoria, coragem. Vamos para a próxima. A terceira virtude é a virtude da moderação. Entre a razão e a emoção, nós temos que colocar o equilíbrio. Não adianta, gente. Não adianta você falar, eu penso assim. Claro, mas seu coração também pensa dessa forma. Eu quero agir assim. Tá, mas isso, o seu intelecto quer isso? Essa virtude que é colocada para nós está presente na República de Platão, quando ele tem o diálogo, né, com Carmides. Né? E, claro, a moderação em Platão ela é entendida como sobriedade, quer dizer, eu consigo conciliar, eu consigo ponderar as coisas, eu consigo ponderar a minha vida, o meu modo de agir, o meu modo de pensar. Eu não vou ser arrastado por desejos nefastos pela vida. Não. Por isso que ele fala que essa virtude também ela se torna o quê? Indispensável a nós. Por que ela se torna indispensável? Porque nesse momento aí nós temos que colocar tudo em equilíbrio. E, claro, controlar os nossos apetites, desejos, vontades, paixões. É essa virtude que vai fazer isso. E, por fim, nós temos, então, a virtude das virtudes. A virtude da justiça, ela une as três primeiras que nós fizemos, né? Vocês já lembraram? Sabedoria, coragem, moderação. Mas agora eu preciso de uma que una as quatro. Justiça. Ser justo é agir com sabedoria. Ser justo é agir com coragem. Ser justo é agir com moderação. Ser justo é agir com justiça. Tá vendo? É isso que Platão nos coloca, é isso que Platão, né, nos apresenta neste momento. Então, a cidade ideal ou a sociedade ideal que Platão tanto coloca para nós, ela deve ser ordenada conforme a justiça. E somente de acordo com ela é que nós vamos então ter uma sociedade justa. Eu não estou falando de sociedade que vai ali ter princípios de igualdade. Não, não. Não vai ter divisão de classe. Não, não é isso. É de justiça. É de agir com princípios. É agir de acordo com as leis, com as normas que estão estabelecidas. Meus queridos e amados alunos, esta aí, então, é uma aula, né, importante para vocês, né? E, claro, estou com saudade de vocês, espero que vocês, então, tenham entendido esse processo da ética de Platão, porque agora vai ser ela base constitutiva para o nosso pensamento em relação à ética aristotélica. Estarei daqui a pouco também colocando para vocês a ética aristotélica para fecharmos, então, esse processo da ética clássica. Porque nós já tínhamos visto Sócrates, vimos agora Platão, e agora falta só o Aristóteles. Desejo a vocês um bom final de semana, um bom descanso, né? Um beijão no coração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, obrigado! Fiquem com Deus, meninos, beijão no coração.